Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 67 e vamos ver dos aforismos 265 até o 268. Nesse vídeo nós vamos falar sobre temas bem diversos, como quase sempre aqui a gente faz. Um deles a gente vai trazer um tema que ainda não foi levantado com precisão, com mais detalhes, que é sobre você nascer em berço de ouro, aquela expressão tão conhecida, aquelas pessoas que nascem em berço de ouro, que tem tudo muito facilmente, que não precisa se esforçar para conquistar as coisas na vida. Essas pessoas quase sempre elas se tornam muito fracas, muito frágeis emocionalmente. E aí eu vou trazer uma historinha super bacana, real, para contextualizar esse aforismo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Chega a ser hilária essa história, mas ela é muito boa para a gente entender como é que é uma boa postura na vida, para que a gente não influencie mal, principalmente na educação dos filhos, né? Para que a gente crie os filhos para que eles sejam livres, para que eles voem alto, como se diz, né? Que eles alcem grandes voos na vida. Outro aforismo, a gente vai falar muito sobre a questão das nossas flutuações de humor. A gente sabe que o nosso humor ele não é algo constante, né? Se isso fosse algo muito perigoso, né? Porque a gente estaria mais para robôs do que para seres humanos. Vamos falar bastante sobre isso também, entre outras temáticas. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona. Ele reconhece o valor a partir da quantidade de curtidas. Quanto mais curtidas, ele distribui para mais pessoas. Então conto com a gentileza de vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloque um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim, outras pessoas vão ter contato, vão conhecer esses estudos, beleza? Vamos lá, gente. Começar pelo 265, diz assim: saber empenhar os dependentes. Um empurrão, no momento certo, transformou muitos em personalidades, assim como o risco de afogamento faz nadadores. Dessa forma, muitos descobriram o quanto tinham de valor e quanto sabiam. Caso contrário, tudo isso teria continuado sepulto no seu acanhamento. São os apuros que são a oportunidade de ganhar fama, e uma pessoa nobre, quando deve fazer jus à honra, age mais do que 1000. Esta lição, a exemplo de tantas outras, era de pleno domínio de Isabel, a rainha católica. O grande capitão deve seu renome a tal favor político, e muitos outros à fama eterna. Esta sutileza faz grandes homens. Aqui, gente, é um aforismo genial, e é aqui que eu vou trazer essa questão que a gente ainda não levantou com mais detalhes ao longo de todos os vídeos anteriores. Aqui ele está falando sobre essa questão de você nascer em berço de ouro, e o quanto, quando isso não acontece, as pessoas elas podem se desenvolver muito mais, por vezes chegando até a se tornar famosas, pessoas reconhecidíssimas. A gente vê, né, inclusive nas grandes mídias, pessoas que hoje em dia são referências, são muito famosas. Lá atrás, no passado, elas tiveram muitas dificuldades e elas tiveram que superar muita coisa até chegar onde conseguiram chegar. E eu acho isso super bonito, porque quando você não tem todos os recursos muito facilmente, você tem que batalhar, você tem que lutar no bom sentido para conquistar. E aí assim você vai movimentar muitas energias em você e você vai desenvolver muitos dons, muitos talentos que estavam lá adormecidos. Se você não tem esse movimento, se tudo vem muito fácil na sua mão, acontece quase sempre isso. Você não valoriza o que tem. Você não tem zelo, você não tem cuidado muitas vezes, principalmente com as coisas que são materiais. Eu já vi, inclusive, muitas pessoas que estão dentro dessa realidade, que conquistaram as coisas muito fáceis e não conseguem valorizar como poderia, como seria o ideal, as coisas que tem, sabe? E aqui eu queria trazer uma historinha super bacana para contextualizar sobre principalmente a questão da educação dos filhos, para que nós criemos os nossos filhos para que eles alcem grandes voos na vida. É uma história real
de um dos maiores investidores do planeta. A gente acredita que boa parte de vocês o conhece, pelo menos já ouviu falar do nome dele, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett, gente, é um cara sensacional nesse campo dos investimentos. Ele tem até alguns livros bem interessantes que falam sobre essas coisas que ele aprendeu sobre o universo, não só dos investimentos, mas sobre a própria vida, e aí passa isso como lições para as pessoas. O Warren Buffett, hoje, antes de começar esse vídeo, eu fiz uma rápida pesquisa para saber como é que é em 2021 o seu patrimônio líquido, e lá estava dizendo que o seu patrimônio líquido em 2021 está algo em torno de 102 bilhões de dólares. Você tem noção do que é isso? Ele faz parte dos homens mais ricos do mundo. Claro que tem homens que são muito mais ricos do que ele financeiramente falando, tipo o Jeff Bezos, por exemplo, mas ele está entre os mais ricos do mundo, o Warren Buffett. E aí teve uma vez uma entrevista que ele fez, e as pessoas elas perguntaram para ele: mas Warren, quando você se for, quando você morrer, o que você vai fazer da sua herança? Você já conversou sobre isso com seus filhos, com as pessoas da sua família, com as pessoas mais próximas? E ele disse de uma forma incrível que sim, que já conversou. E aí, pasme com o que eu vou dizer agora, gente. Ao mesmo tempo que é pouco em termos de valor, mas se você for parar para pensar, é um valor exorbitante. Ele disse assim: eu já conversei isso com meus filhos, já está inclusive por escrito, colocado isso com a minha assinatura. Quando eu me for, eles vão receber da minha fortuna, cada um dos meus filhos, eles vão receber 10 milhões de dólares. E aí as pessoas perguntam: pô, como assim? Você que é um cara que tem bilhões e bilhões na sua conta, como é que você vai dar uma migalha dessa para os seus filhos, algo tão pouco? E aí nessa hora que dá vontade de rir, gente. Já pensou? Se fosse você que esteja me assistindo agora, digamos que alguém lhe dá uma herança de 10 milhões de dólares, é muito dinheiro, gente. Dá vontade de rir, porque se eu recebesse um dinheiro desse, eu ajudaria milhões de pessoas, porque é dinheiro que dá para fazer muitos projetos, dá para levantar muita coisa com ele. É um dinheiro realmente muito bom. Mas se você for comparar com uma pessoa que tem 102 bilhões de patrimônio, é uma merreca. É algo assim, quase zero, assim, algo que não faz nem cosquinha, como se diz. E achei bem legal, quis trazer esse exemplo, até porque ele é muito hilário, né? 10 milhões, vou dar só 10 milhões de dólares para os meus filhos. Cada um deles vai receber isso. Ele já está bem idoso, ele tem 90 anos hoje. E aí ele conta isso. E aí as pessoas perguntam para ele: mas por que você está dando esse valor tão baixo para eles? E aí é nessa hora que ele diz o que eu acho mais bonito e que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim: eu iria me envergonhar profundamente se eu não ensinasse os meus filhos a trilharem um caminho bonito, um caminho de retidão, como eu trilhei. Eu conquistei muitas coisas na vida a partir de muito trabalho, a partir de muito esforço, de muito estudo, de muitas de conexões com muitas pessoas. Então as coisas não caíram do céu para mim. E eu desde a infância dos meus filhos, eu ensinei isso para eles. Do quanto é importante o trabalho, o quanto aquela questão que eu até já comentei aqui no vídeo anterior, de que o trabalho dignifica o ser humano. Eu ensinei tudo isso para eles. Eu ensinei para eles a pescar, como diz aquela expressão. Eu ensinei para eles como é que eles fazem para construírem a sua própria fortuna, para terem o seu próprio grande patrimônio. E todos os filhos dele aprenderam isso de forma incrível, de forma maravilhosa. E aí esse dinheiro, muito provavelmente, isso até é uma interpretação minha, viu? Isso daí ele não fala nessa entrevista, mas essa é uma interpretação minha. Eu acredito que essa herança que eles receberem, eles vão multiplicar, eles vão utilizar esse dinheiro para algum projeto social, para alguma coisa desse gênero, porque vai ser um dinheiro que para eles, para os filhos, não vai fazer a menor diferença, porque eles aprenderam a construir o seu próprio patrimônio, a fazer dinheiro, como se diz. Não é bacana isso, gente? Nós precisamos na nossa vida aprender isso. Se você que esteja assistindo for uma dessas pessoas que é mega privilegiado, que conquistou as coisas por conta da sua família de forma muito fácil, tenha esse cuidado de não de valorizar as coisas que você conquista por você mesmo, porque elas nos dão um senso de propósito, de realização e de missão de vida muito maior.
Essa é uma das coisas que eu agradeço demais, assim, ao destino, digamos assim, de eu não ter nascido em berço de ouro. Eu já comentei várias vezes em outros vídeos, nos meus podcasts, até nos textos que eu escrevo, que eu vim de uma família mais pobre, uma família com pouquíssimos recursos materiais, e muitas das coisas que eu fui conquistando na vida foi através de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, principalmente com os estudos. Os estudos me levaram até onde eu estou hoje, e eu pretendo ainda ir muito mais longe por conta dessa determinação, dessa vontade de crescer. Crescer não só para mim, mas crescer junto com as outras pessoas. Você que me assiste, cada um de vocês que me assiste, crescer junto comigo. É mais ou menos assim que eu penso. Então eu agradeço profundamente não ter nascido em berço de ouro. E eu acredito que a maioria de vocês também não nasceram em berço de ouro, porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, com a imensa desigualdade social que a gente tem, são poucas as pessoas que têm essa oportunidade, eu diria. E aí essa é mais ou menos a proposta que ele está levantando nesse aforismo. Espero que essa historinha que eu contei para cá, contextualizando, tenha inspirado vocês de alguma forma. Vamos lá pro 266, diz assim: não ser mal devido à excessiva bondade. É o que acontece a quem nunca se zanga. Quem não sente nada não tem personalidade. Tal atitude não se deve só à insensibilidade, mas também à incapacidade. Sentir intensamente quando as circunstâncias o exigem é um ato de afirmação pessoal. Até os pássaros debocham dos espantalhos. Alternar o amargo com o doce revela bom gosto. A doçura sozinha é para crianças e tolos. Constitui um grande mal perder-se por ser tão insensível mesmo sendo bom. Aqui ele está falando sobre você ser bom demais, você ser extremamente bondoso pode ser ruim. Em alguns casos, o título dele já diz tudo. Não ser mal devido à excessiva bondade. Se você for extremamente bom, você acaba se tornando mal, por incrível que pareça, porque você se torna omisso. Essa é a grande questão, gente. O grande ponto para a gente levantar é a omissão. Porque, inclusive, até falando disso eu me lembrei, quem é do catolicismo, né, quem cresceu no catolicismo, como foi o meu caso, tem uma oração muito conhecida que a gente fala isso, né, que é tipo para você pedir perdão pelos pecados que você faz de diversas naturezas, e um dos pecados é pela omissão. Pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões, a minha culpa, a minha tão grande culpa. Acredito que muitos de vocês conhecem essa oração. Um dos tipos de pecado, de erro, digamos assim, se dá pela omissão. Então, às vezes as pessoas que são excessivamente bondosas, elas pecam por omissão. Nessa hora eu me lembro do grande mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era extremamente bondoso, extremamente amoroso, compassivo, mas ele tinha seus momentos de ficar irado, de ficar zangado. E isso, gente, muito recentemente eu até faço questão de compartilhar com vocês. Já foi agora, em 2021, que eu aprendi essa expressão. É uma expressão lindíssima com o grande professor Leonardo Boff, né, assistindo às suas lives. Eu aprendi uma expressão super bonita, que é a iracúndia sagrada. Não é bacana essa expressão? Iracúndia sagrada. Nessa passagem da Bíblia super conhecida, que Jesus ele está lá no templo, e aí tem pessoas fazendo comércio, vendendo um monte de coisas, e ele chega com essa iracúndia sagrada. Ele chega tacando chicote, derrubando tudo, quebrando as barracas e dizendo: saiam daqui vocês, seus bandos de víboras, né? Vocês não podem transformar a casa do meu pai em um comércio. E ele foi muito firme, muito posicionado, e nessa hora ele estava trazendo essa grande lição de que pessoas que estavam lá sendo extremamente torpes, fazendo essa atitude super vil de você transformar a casa do pai, um lugar de oração, em puro comércio só para lucrar e tudo mais, está muito errado. E ele foi com muita firmeza, com muita determinação. Se Jesus não tivesse esse trato, eles não sairiam, eles continuariam fazendo as coisas, eles não teriam saído daquele local, entende? Nessa hora tem muita gente até que brinca, né? Se o Jesus chegasse para eles assim: ô, meus amigos, aqui é uma casa de oração, vocês não podem fazer isso.
vocês podem, por favor, sair de onde vocês estão? Ele não poderia falar desse jeito, gente. Se ele chegasse assim, todo mansinho, todo calmo, as pessoas iriam zombar dele. Elas não iam perceber a sua segurança, o quanto ele estava firme no seu ideal, no seu propósito, entende? Por isso que Jesus foi super irado. Nessa hora ele fez o que era o correto. E aí nessa hora eu acho super bonito trazer essa noção de que a gente tem muitas flutuações de humor e é bom que seja assim. A gente ser o tempo todo mansinho, quietinho, é super dócil. Isso em alguns momentos pode ser muito ruim. Mostra omissão. Nessas horas que a gente sabe que alguma coisa é errada, a gente tem que se posicionar com muita firmeza, às vezes até sendo estúpido. Em alguns momentos, essa estupidez, você ser um pouco mais ríspido, é essa iracúndia sagrada. Pode ser trazida essa expressão super bonita que eu aprendi com o grande professor Leonardo Boff. Não é bacana isso, gente? Ou seja, tudo é uma questão do momento certo. Tem momentos para tudo nessa vida. Você pode ser uma pessoa extremamente amorosa, compassiva. Eu me esforço para ser uma pessoa super amorosa, compassiva a maior parte do tempo. Mas tem momentos que a gente precisa ser mais firme. Eu até já comentei isso em outros vídeos, né? Eu sou muito firme, muito assim, certeiro quando vem pessoas querendo me oferecer coisas que não tem nada a ver, assim, de querer vender coisas pra mim que eu sei que são absurdas, assim, coisas que não tem a menor necessidade. Eu sou super, assim, eu dou uma lenhada mesmo, assim, sem piedade, como se diz, mas com jeitinho, entende? Isso é super importante pra tudo na nossa vida. Leve isso para o seu contexto, para a sua realidade, e você vai ver o quanto a vida pode ser muito melhor quando a gente faz isso, quando a gente alterna a mansidão e às vezes momentos dessa iracúndia sagrada. Vamos lá para o 267, diz assim: palavras suaves proferidas delicadamente. As flechas trespassam o corpo, as más palavras a alma. Uma boa guloseima dá bom hálito. Vender ar é uma habilidade sutil. A maioria das coisas paga-se com palavras, e elas sozinhas bastam para realizar o impossível. Negocia-se no ar com o ar, e a alento superior alenta muito. É preciso ter sempre a boca cheia de açúcar para conferir as palavras que apeteçam até aos seus inimigos. A única forma de ser amável é ser manso. Esse aforismo ele tem uma certa conexão com o aforismo anterior, e eu quero, claro, trazer, antes da gente aprofundar, falar que nesse aforismo ele traz, lógico, uma linguagem mais metafórica. Tem pessoas que infelizmente são super literais, elas podem interpretar errado o que ele diz no finalzinho. Ele diz: é preciso ter sempre a boca cheia de açúcar para confeitar as palavras que apeteçam até os seus inimigos. Ele não está falando de você encher a boca de açúcar e comer açúcar adoidado. Não, gente. Ele está falando sobre a doçura, sobre a meiquice. Você ser uma pessoa mansa, serena, tranquila. Quando a gente faz isso, a gente muda até a nossa vibração. As pessoas, elas olham pra gente diferente. Elas olham pra gente com um olhar mais de aproximação, de querer que a gente esteja perto delas, porque essa é uma energia, uma vibração mais convidativa. Se você for uma pessoa que sai aí cuspindo fogo, esbravejando, as pessoas vão querer distância de você, entende? E aqui ele está falando isso, quando você é meigo, quando você sabe conversar, né? Quando você tem uma boa retórica, né? Sabe falar bonito, sabe falar bem, com mansidão, com tranquilidade, com serenidade, você conquista muito mais. Inclusive até os inimigos, até as pessoas que não gostam de você, são contra você, elas não conseguem fazer nada, porque elas não têm nem motivos para isso, entende? Então quando você é assim, você pode conquistar até mesmo os inimigos, você diminuir ao ponto até mesmo de chegar, quem sabe, até a não ter inimigos. Isso é possível, gente. E aí ele está levantando isso. Que tal nós treinarmos, porque isso é um verdadeiro treino, treinarmos ao longo da nossa vida, principalmente pelo mergulho no autoconhecimento, a gente ser mais manso, ser mais sereno. Isso é tipo uma consequência do autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha nesse caminho, mais centrado, mais sereno e tranquilo a gente vai ficando. E isso reverbera na nossa comunicação. A nossa comunicação ela vai só refletir ao nosso interior.
Nessa hora eu sempre lembro daquela expressão super conhecida: a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de alegria, de amor, de bem-querença, de compaixão, de bondade, você vai expressar isso nas suas palavras. Não é simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Vamos lá pro 268 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: os prudentes fazem no início o que os tolos deixam para depois. Ambos fazem o mesmo, a diferença está no momento. Os primeiros agem no momento oportuno e os últimos não. Se já começou calçando o entendimento às avessas, você fará tudo o mais da mesma maneira. Mate sob os seus pés aquilo que deveria ter mantido na cabeça, trocando direita em esquerda, sendo canhestro em todo proceder. Existe apenas um modo de dar contas às coisas, o mais cedo possível. Caso contrário, fará ao obrigado o que poderia ter feito com prazer. O discreto logo vê o que tem de ser feito cedo ou tarde, e o faz com prazer, com proveito para a sua reputação. Esse aqui é um aforismo super bacana e o que ele está trazendo aqui é extremamente útil para a nossa vida. Se você bota na prática o que ele está colocando aqui, a sua vida ela vai dar um salto de qualidade extremo. Porque aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que ficam só procrastinando. Esse aqui, se você esmiuçar, é um aforismo que fala sobre procrastinação, sobre deixar as coisas para depois. Tem uma frase que eu até já comentei num vídeo bem recente aqui dessa série. Eu falei daquela expressão, primeiro a obrigação, para depois a devoção. Essa é uma expressão bastante conhecida, muito utilizada aqui no Brasil. Ela quer dizer isso. Antes de você se permitir ter momentos de hobby, de lazer, ou mesmo não fazer nada, primeiro você faz tudo aquilo que é obrigação, aquilo que precisa ser feito. Porque se você deixar para depois, vai virar aquela bola de neve gigantesca e daqui a pouco vai virar uma avalanche. E aí quem mais perde, quem mais sofre é você mesmo nesse processo. E aí um outro ponto que eu quero trazer também, e que eu acho genial, e eu vejo isso todos os dias acontecer, nossa, é impressionante como isso é uma grande verdade. Acredito que vocês vão concordar com o que eu vou dizer agora, que é aquela expressão de você pedir algo, né? Quando você for pedir algo para alguém, um favor, alguma coisa que queira que seja resolvida, para quem que você vai pedir? Você vai pedir para aquela pessoa que tem uma agenda cheia. Você já escutou essa expressão de alguém? Ela é muito verdadeira, porque aquela pessoa que tem uma agenda cheia, que ela tem tipo compromisso, responsabilidade com todas as coisas no seu dia a dia, essa pessoa, ela sabe a importância do tempo, a importância do trabalho, do quanto é importante fazer um trabalho bem feito. E aí ela é muito diferente daquela pessoa que você fala com ela e aí ela tá sempre de boas, ela tá sempre com tempo livre. Você vai pedir uma coisa pra ela, aí você diz: não, você pode me fazer esse favor? Ela diz: eu faço, pode deixar comigo, eu tenho bastante tempo. E aí ela vai só procrastinando. Aí você diz pra ela: poxa, eu tenho uma semana para que você possa me fazer esse favor. Eu tenho esse tempo de uma semana. Ela vai passar a semana todinha só frescando, só passando tempo e talvez nem faça. Talvez ela diga: poxa, uma semana foi pouco tempo, ó meu amigo, não deu tempo de fazer. Mas se você pede para uma pessoa que já tem muitos compromissos, ela é uma pessoa que ela é muito responsável, ela tem a sua agenda toda cheia, ela vai tentar encaixar, ela vai dizer: poxa, deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda, nas minhas coisas, nas minhas atividades, mas tendo um tempinho, pode deixar comigo que eu resolvo. Se for alguém muito querido, principalmente, o que as pessoas que são mais responsáveis costumam dizer? Claro, meu amigo, para você eu sempre dou um jeito. Eu acho essa expressão maravilhosa. Eu sempre dou um jeito, eu vou conseguir ajustar aqui as minhas obrigações, minhas atividades, e pode contar comigo que vai dar certo. E aí essa pessoa que já tem um monte de atividades, ela dá conta, ela consegue dar conta de mais um favor que alguém pede. Por quê? Porque ela tem autorresponsabilidade, ela não fica procrastinando tudo. E eu acho isso genial. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Eu sou muito observador. Eu percebo demais o quanto isso é verdadeiro. Não seja essa pessoa preguiçosa que fica deixando as coisas para a última hora.
alguém lhe dá um mês para fazer uma coisa, você só vai começar nos 2 últimos dias. Isso é um sinal de alguém que ainda não acordou para a vida. O quanto a vida passa rápido, depressa, e a gente precisa dar conta das coisas que a gente precisa, que são obrigações. Primeiro a obrigação, depois a devoção. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. E assim a gente conclui as reflexões desse vídeo de hoje, como sempre, bem amplas, muito úteis para a nossa vida. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito, e continuar acompanhando os próximos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.